Um bom domingo para você, meu irmão, bom domingo para você, minha irmã, e para as nossas famílias. É com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários. Sim, na nossa TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, imensa satisfação de estar com você neste domingo, dia do Senhor. Iniciamos o tempo litúrgico chamado Tempo Comum. Hoje é o segundo domingo do Tempo Comum. E que bom que nós podemos, no programa Discípulos e Missionários, refletir sobre esse tempo litúrgico importante da vida da igreja. Para refletir conosco sobre o tempo comum, contamos com a presença, a palavra, o carinho do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor. Seja bem-vindo ao programa Discípulos Missionários. Muito obrigado. E bom domingo para vocês também. E já terminou o tempo do Natal, né? Então, Temos 3 momentos importantes no tempo, no próprio Natal, depois temos Epifania e o batismo do Senhor. São 3. E desse ano todos muito juntos, né? foi mesmo. E o tempo Natal, um tempo breve, passa muito rápido, né? Porém, agora, então, nós iniciamos o tempo comum, né, com o segundo domingo do tempo comum, que uma semana do tempo comum já vivemos, do Exato. batismo até hoje, já foi a primeira semana do tempo comum. Uhum. Por isso, este é o segundo domingo do tempo comum. O domingo do batismo, do tempo comum, do batismo de Jesus, de fato equivaleria ao primeiro domingo do tempo comum. Perfeito. Mas não se celebra porque se sobrepõe à solenidade do batismo de Jesus. Certo. Pois bem, o tempo comum, o que é? Comum significa sem valor? Não, isso é muito comum. Não, não é isso. Tempo comum significa o tempo do dia a dia, o tempo ordinário. O dia, um dia depois do outro. É o tempo do caminho da igreja. É o tempo da missão da igreja, é o tempo da história de Deus conosco. É o tempo do Deus que caminha conosco para que nós possamos contar com sua ajuda, sua presença para realizar bem a missão que recebemos. Então, o tempo comum é esse tempo, eu sempre gosto de pensar que é o tempo em que a igreja está a caminho na sua missão. Os tempos especiais são momentos assim em que a igreja se volta mais especialmente aos grandes mistérios celebrados naquele momento. Natal, Páscoa, né, Pentecostes. O resto, então, são os tempos em que a igreja está em missão. Ide por todo mundo em missão. É o tempo da evangelização, é o tempo do trabalho, é o tempo do testemunho, é o tempo do testemunho da caridade, da esperança, sobretudo. Né? Uhum. Bem, Dom Odilo, o tempo comum, como o senhor está dizendo, então é um tempo de oportunidade para o testemunho da fé em nosso dia a dia. A começar também da vida familiar, a começar dos relacionamentos familiares, passando pelo ambiente do nosso trabalho. São esses os lugares importantes, fundamentais do testemunho da fé? Sim, sim. O tempo comum ele está marcado pelos domingos, né? Os domingos em que sempre temos a Eucaristia no centro e o nosso voltar-nos especialmente para Deus, a palavra e para renovar as nossas disposições de missão. Mas onde é vivida a missão da igreja, o testemunho do Evangelho? Bem, na vida em família, na vida privada, na vida pública, no trabalho, na vida profissional, né? No campo das responsabilidades públicas, Ok. né? Temos todos, de alguma maneira, temos responsabilidades públicas, uns mais, outros menos. No espaço e nos ambientes, portanto, do exercício da vida profissional, é ali o lugar, são os campos de testemunho. E é claro, para quem é religioso, consagrado, através do exercício da missão que ele é própria, como padre, como diácono, como consagrado, religioso, religiosa, como leigo consagrado. Então, no dia a dia, ali é a vivência da fé, esperança e caridade. Para o começo deste ano 2022,
O Santo Padre, o Papa Francisco, confiou à Rede Mundial de Oração a seguinte intenção, o seguinte tema: educar para a fraternidade. Ou seja, a questão da vivência da fraternidade e educar para a fraternidade, para o amor fraterno, é também a vivência daquilo que é próprio do testemunho da fé. Exatamente. Aí, na, na fé católica, na fé cristã e no ensinamento cristão, fé e caridade vão juntas, Perfeito? né? Não se separam, né? Fé em Deus e amor ao próximo são inseparáveis. E por isso a educação para a fraternidade, como o Papa recomenda, como, né, como um pensamento que acompanha o ano todo, né? Uhum. Educar para a fraternidade é exatamente isso, isto é, extrair da nossa fé a consequência para a vida comum. Uhum. E nós precisamos muito disso, né? A humanidade que cresce em fraternidade, em vez de crescer em divisões, em antagonismos, em guerras, em lutas, em polarizações. Não, é educar para a fraternidade. A humanidade é feita de pessoas diferentes, sob muitos pontos de vista, cultural, racial, religioso, ponto de vista enfim, dos costumes e assim por diante. Mas somos, no fundo, somos todos irmãos, é uma grande família. Então, as nossas diferenças não devem ser motivo de guerra, de divisões ou de exclusão, mas de complementação, de ajuda recíproca, a fraternidade e por um motivo grande. De fato, somos todos filhos do mesmo Pai do céu, somos irmãos entre nós. Não podemos rejeitar um outro ou irmão se nós nos dizemos pessoas que creem em Deus. E O- também para quem não crê em Deus vale o mesmo princípio. Uhum. Dom Dilo, nesse aspecto, podemos dar um destaque para a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, ou seja, somos todos irmãos e, portanto, somos todos chamados à vivência desse amor fraterno com todos. Sim, e é muito importante a gente voltar sempre de novo ao pensamento da Fratelli Tutti, dessa encíclica, que não é simplesmente para a Igreja Católica, é para a humanidade, Uhum. que ela seja lida, estudada nas escolas, nos colégios, seja lida, debatida no âmbito das universidades, da vida Uhum. social. E ela é uma proposta profunda, justamente, de superação das divisões e para criar maior laço de fraternidade, de respeito, de ajuda recíproca, de Uhum. sensibilidade diante das necessidades e dores do próximo. O programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado também no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova. Ali você encontrará diversos outros programas da TV Canção Nova e também o nosso programa Discípulos e Missionários. E nós pedimos também que você aproveite para divulgar em suas redes sociais o programa Discípulos e Missionários, que tem sido uma riqueza, uma catequese que nos edifica na vida cristã. Dom Dílio, estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje. Sua palavra final e sua bênção, por gentileza. Pois não. Que todos tenham um bom domingo e também os que estão de férias, bom descanso, refazendo as forças para retomar o trabalho depois e a vida do dia a dia. E durante as suas férias, não se esqueçam de fazer o seu encontro com Deus diário, sua oração, seu momento de palavra de Deus. Isso faz bem, ajuda também a fazer aquele repouso justamente importante, onde a gente lembre que não tudo depende de nós, não tudo depende de nós. E quando a gente sabe e tem essa confiança, Deus olha por nós, Deus estende a mão, a gente fica bem mais sereno, mais tranquilo e até as férias ficam melhores. É verdade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.